repousando no colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, e ficar ali, da mamãe do céu. Amados irmãos e irmãs, de fato só pode ser o fim do mundo. O pastor presidente da Igreja Batista Água Branca em São Paulo, Ed René Kivitz, em uma ministração enalteceu a figura de um Deus mulher que está dando o que falar e que já se transformou numa grande polêmica entre a comunidade evangélica. O pastor, que há um tempo atrás se envolveu numa grande polêmica, que na oportunidade ele foi duramente criticado, quando na ocasião, segundo as informações, polemizou dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada. E por conta de sua fala, o pastor foi vítima de um processo disciplinar na Comissão de Ética dos Pastores, onde culminou com a expulsão do pastor da Ordem dos Pastores da Convenção Batista de São Paulo. E agora ele está novamente debaixo de muitas críticas por conta de enaltecer a figura feminina de um deus ou de uma deusa em uma ministração. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Eu queria dizer para você uma coisa, que não tem mais uma vida mais maravilhosa do que você perceber-se, assumir-se, repousando no colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, e ficar ali. Um lugar onde você vive, não é onde você vai de vez em quando, você vive. E de vez em quando você experimenta coisas na sua vida que são surpresas da mamãe do céu. Que quando você experimenta, você fala assim, só pode ter sido Deus. Esse telefonema só pode ter sido Deus. Encontrar essa pessoa justo hoje só pode ter sido Deus. Meu querido, minha querida, o máximo da plenitude é a simplicidade. Meu coração não é soberbo, meus olhos não são altivos, eu não procuro coisas grandiosas e maravilhosas. Eu fiz calar e sossegar a minha alma no colo do Deus que me amamenta. Queridos, o que se diz a respeito da fala do pastor é que não dá para entender o que de fato o pastor quis dizer quando se refere a Deus como a mamãe do céu. Na opinião dos críticos, quando o pastor, na sua ministração, fala a mamãe do céu, ele provavelmente estaria se referindo a uma deusa. Inclusive, alguns até fizeram menção de algumas deusas consideradas mamães. E o reverendo Caio Fábio falou algo muito sério a respeito desse assunto. A deusa mãe é um conceito presente em diversas culturas e mitologias ao redor do mundo, simbolizando a personificação do feminino sagrado e a fonte de toda a vida e fertilidade. Ela representa a natureza, a terra, o ciclo da vida, a maternidade e a criação. Algumas tradições a veem como a criadora do universo, enquanto outras a consideram como uma guardiã, protetora e nutridora dos seres vivos. Em diferentes mitologias, essa figura recebe nomes variados. Gaia, ou Geia, na mitologia grega, é a deusa primordial da terra e mãe de todos os seres, que gerou montanhas, mares e deuses. Ísis, no Egito Antigo, é uma deusa mãe poderosa e protetora, associada à cura e à magia. Deméter, também na mitologia grega, é a deusa da colheita e da fertilidade, relacionada ao ciclo das estações. Pachamama, nas culturas andinas, é a Mãe Terra reverenciada como fonte de vida e abundância, representando a natureza em sua forma mais pura e espiritual. Esse arquétipo da deusa mãe também é associado à imagem da Grande Mãe ou da Mãe Terra, sendo reverenciado em práticas espirituais que celebram a conexão com a natureza, o respeito ao planeta e o reconhecimento da importância da fertilidade e da renovação. Muitas tradições neopagãs, como a Wicca, veneram a deusa mãe em rituais que buscam harmonia com as energias naturais, valorizando o ciclo de nascimento, morte e renascimento. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu vivo de misericórdia em misericórdia, e a minha oração, semelhantemente a de Davi, e deve ser também a sua, deve vir carregada dessa consciência, dessa lucidez, e de
tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois aí ele dá razão dessa entrega à misericórdia. Pode haver berço mais acolhedor? Pode haver braço mais acolhedor? Eu, por exemplo, falo muito do meu pai, não é? Então, para mim, Jesus chamar Deus de pai, de Abba, e naquele chamar a Deus de pai, como na parábola do filho pródigo, onde não aparece uma mãe, só aparece um pai, como em todo o Novo Testamento, toda vez que os protagonistas não são rei, ou o senhor da vinha, ou um homem poderoso que tinha muitos servos, ou o noivo buscando as noivas, as virgens, enfim, nas parábolas, quando não seja um protagonista dessa outra natureza, é sempre um pai. Ou então, no máximo, tem uma mulher dona de casa que perdeu as dracmas, achou e depois reuniu as amigas. Mas você já notou que não tem uma única parábola sobre a mãe? Nenhuma parábola. Jesus falando da mãe que está nos céus, buscai o aconchego da mãe, o carinho da mãe, o amor da mãe. Porque na definição de Jesus de pai, tem tudo. Na paternidade definida do Pai de Cristo Jesus, tem maternidade, tem fraternidade, tem todos os elementos do acolhimento. Tem a galinha generosa, tem a águia acolhedora, tem a sombra, tem a planta, tem o melhor amigo, tem a certeza de que ele já não nos chama servos, mas amigos. Tem a garantia do carinho e do cuidado do Pai por nós. E Jesus disse, ora, se vós que sois maus... E ele estava falando isso para homens e mulheres que o ouviam. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará boas coisas aos que lhe o pedirem. E aí tem gente que precisa hoje em dia de criar algum tipo de projeção materna para Deus, senão parece que eles se sentem órfãos. No caminho que leva ao Pai, não pode haver nada que tire o foco, que venha desviar as pessoas da linha de chegada. Não pode haver distrações. Aí o pastor, quando na sua ministração se refere a Deus como uma mãe, sem deixar bem claro o que ele de fato quer dizer ou falar, daqui a pouco vai ter muitos crentes acreditando que de fato Deus é uma mulher e, no caso, uma mãe. Sabemos que muitos entre nós ainda estão vivendo o processo do amadurecimento espiritual no que se trata do conhecimento bíblico. Tem muito mais a ver com a psicologia da orfandade de algumas pessoas. Eu, como vocês todos sabem, que tive um pai tão espetaculosamente divino. Meu pai era mãe, era um pai, era amigo, era o melhor colega, era o melhor interlocutor, era a figura mais parecida com Jesus que eu já encontrei, era o homem mais viril que eu também já encontrei, era o ser humano mais generoso, mais acolhedor, mais grávido de amor que eu já encontrei foi meu pai. Muito mais do que a minha mãe. Num certo sentido, a minha mãe era uma pessoa até um pouco seca quando comparada com meu pai. E as minhas irmãs sabem disso. E a gente já conversou algumas vezes a esse respeito. De como num papai havia uma síntese de tudo. Isso era só meu pai. Quando eu olho para o Evangelho e vejo aquele a quem Jesus chama de Abba, de paizinho, de painho, de pai, papai, papaizinho, tem tudo nele. Tem o ventre de Deus, tem o seio de Deus,
tanto quanto tem o braço de Deus, tem a mão de Deus, tem tudo de Deus. Deus, ao ser chamado por Jesus como Pai, não se está definindo em perspectiva de gênero. Isso é de um infantilismo patético. Tentar definir Deus numa perspectiva de gênero, ou paterno ou materno. No Deus Pai, tem mãe, tem irmão, tem amigo, tem colega, tem a melhor presença, tem tudo o que o ser humano precisa. Sem falar que Jesus ficou grávido de uma virgem, estava viva nos dias dele, e o pai dele, José, que era pai adotivo, já tinha morrido. Mas, de alguma maneira, Jesus, que tinha psicologicamente tudo para transformar sua mensagem numa psicologia de projeção dele próprio e exaltar a mãe, mãezinha, ele fala do pai. É claro que era uma sociedade patriarcal, era um público que não conheceria e nem entenderia outra linguagem, todas essas coisas, mas é absolutamente indiferente para quem tem maturidade o suficiente para saber que em Jesus, quando ele fala do painho que está nos céus, estão todas as realidades possíveis, passíveis de serem encontradas nas figuras parentais, paterno-materna e muito mais naquilo que nenhum pai humano tem, que nenhuma mãe humana tem, que só Deus, o Pai, oferece. De fato, amados irmãos e irmãs, temos que ter muito cuidado no que falamos a respeito de Deus e da maneira que nós nos referimos a Ele, para não simplificar a sua pessoa e quem Ele é. Ele é Deus e pode ser tudo o que quiser ser em nossas vidas, e não precisa de nossas definições a seu respeito. Então cresçam e parem de ser meninos, porque o que equivale a esse acolhimento absoluto, que é maior do que de mãe e de pai humanos, é a misericórdia. Ou, como Jesus diz, e recebereis o Espírito Santo, e que se manifesta numa perspectiva apenas simbólica e arquetípica, como uma pomba, que é uma figura de natureza feminina. Ou como Jesus, olhando para Jerusalém, diz: quantas vezes quis eu reunir-vos como a galinha, ajunto os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Então está tudo isso dentro de um pacote só, a tentativa de anatomizar Deus, o lado paterno de Deus, o lado materno de Deus, faz parte apenas da projeção das inseguranças, da orfandade, da imaturidade psicológica de muitos de vocês. Porque o que conta é que nele eu encontro tudo. Ele é tudo que eu preciso. Na misericórdia dele eu estou aninhado em todas as dimensões que a minha psique venha a necessitar. Eu estou dizendo isso porque, para mim, durante toda a minha vida, eu nunca tive nenhuma questão em relação a Deus como mãe. Embora o profeta Isaías diz ainda que a mulher se esqueça dos filhos que pariu e deu à luz, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Resolvendo esse problema, dizendo: olha, o amor, a fidelidade, o aconchego e o carinho e a ternura da maternidade está presente em mim numa superlatividade que transcende a qualquer que seja a mãe humana, porque ainda que ela se esqueça, eu não. De ti jamais. As minhas misericórdias são inapagáveis. O que passa disso é infantilidade sendo transferida para vocês como modernidade, o que me dá uma canseira brutal. Eu queria dizer para você uma coisa, que não tem mais uma vida mais maravilhosa do que você perceber-se, assumir-se,
repousando no colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, e ficar ali. Um lugar onde você vive, não é onde você vai de vez em quando, você vive. E de vez em quando você experimenta coisas na sua vida que são surpresas da mamãe do céu. Que quando você experimenta, você fala assim, só pode ter sido Deus. Esse telefonema só pode ter sido Deus. Encontrar essa pessoa justo hoje só pode ter sido Deus. Meu querido, minha querida, um máximo da plenitude é a simplicidade. Meu coração não é soberbo, meus olhos não são altivos, eu não procuro coisas grandiosas e maravilhosas. Eu fiz calar e sossegar a minha alma no colo do Deus que me amamenta. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.